Toma estrela. Tá no carnaval, para a cultura popular, entrar em lugares que nunca deixaram ninguém como a gente entrar. É uma casa de verdade, física. Ela existe e trabalha para que pessoas como Afrodite, como a Devon River, como Monique existam, resistam e continuem um legado que não é só meu. Natura apresenta Dinastia Drag, o maior reality show de casas de drags da América Latina. E estamos na reta final para a coroação da maior dinastia drag. 16 drags demônias já passaram por aqui, mostrando garra, união e identidade. Mas a gente já sabe disso, né, Tristan? Apenas uma sairá vencedora. E nessa etapa da nossa grande final, as nossas casas finalistas apresentarão figurinos, looks, montações. E esse será o nosso grande baile. As casas finalistas apresentarão aqui, nesse palco, 3 looks inspirados nas nossas lendas amazônicas, nos nossos pontos turísticos, né, que eu amo, e nas personalidades da nossa cultura, que são muitas. E hoje nós teremos um grande show de desfiles aqui no palco do Dinastia Drag. E nós receberemos a Miss Beleza T Brasil, Isabela Santorini. E um ícone da moda, o estilista das estrelas, meu amor, Jonathan Camelo. Vamos então, receber venham eles pra aqui. cá. Venham Oi, cá. oi, oi! Alô, minhas travestis! Oiê! Meus amores, tudo bem? Nossa, uma honra pra mim. Obrigada pelo convite, viu? Obrigado, gente, pelo convite. Uma honra pra mim que estive presente na primeira Noite Suja e estar aqui com vocês hoje é muito bom. Que delícia. Vocês têm grandes responsabilidades hoje com a gente. A gente vai julgar coisas, ver coisas maravilhosas. Mas a gente quer primeiro que vocês deem uma sentadinha ali na cadeira, tá bom? Pode ficar à vontade, pode mexer em tudo, pode quebrar, pode arrasar. Vão lá que daqui a pouco a gente tá indo, viu? Sintam-se em casa, lembrando que não estão na sua casa, né? Sim, isso mesmo. Muito importante lembrar. Então vem tomar um tacacá, dançar e curtir e ficar de boa. Porque o grande baile do Dinastia Drag começa agora. Ai, gente, a gente tá muito feliz. Obrigada! Obrigada, é a força de todo mundo. É o trabalho dessa equipe maravilhosa, é o trabalho das minhas filhas. É final parte 1, depois tem final parte 2, a gente tem que entregar tudo, meu amor. Porque as pessoas acreditam na gente e a gente também acredita no nosso trabalho. Vamos lá, com acabamento. É isso. Bora, gostosa? Não fala com acabamento, que a outra que falava saiu. Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz, acredito que todos estejam felizes, a gente tá com uma crise de ansiedade muito forte, somadas a muito cansaço. Tá sendo desesperador, mas muito confortante estar com essas pessoas aqui do meu lado. Eu me sinto bem confiante. Amor, não é babado, é calcinha, é calcinha. Sai doida, SD, querida, sai doida. O tema é Lendas Amazônicas.
O segundo tema é pontos turísticos do Pará. O tema é personalidades da cultura paraense. Lendas amazônicas, né? Fomos assombrados aqui por elas. O que é que vocês acharam aqui? A gente teve duas lendas bem distintas, né? Assim, a gente teve a Mula sem cabeça e a caruana, né? A caruanas é uma coisa mais daqui, mais regional. A gente vê que a mula sem cabeça é uma coisa mais nacional, né? As duas estavam incríveis. Eu gostei muito também, principalmente da expressão corporal das meninas no palco, que isso me encanta muito também, porque não é só trazer uma bela fantasia
tem que realmente envolver os jurados, ter aquela expressão corporal. E o que me incomodou também, né, mas são pequenos detalhes, acabamento das roupas, que eu acho que isso influencia também no Mula Sem visual. Cabeça, principalmente, alguns detalhes ali que a gente percebia que faltava o acabamento, faltava um olho clínico, né, a maquiagem corporal da Caruana, faltava a finalização, assim. Mas eu acredito que nada que tire o encanto, né, da roupa das meninas, da desenvoltura delas. Exatamente. Então, assim, as meninas estão de parabéns, realmente. A gente teve os pontos turísticos, né, do estado do Pará. A gente tem muitos e elas escolheram 2. Falem pra gente um pouquinho o que vocês acharam. A Praia do Maçarico eu achei muito legal a ideia deles trazerem o concurso da Garota Verão do Maçarico. E eu entendo de concurso, viu? Amiga. Título de passarela. Título. E pode ter deixado elas nervosas também um pouquinho, né? Sim, tem uma especial que eu gostei muito, né? Que eu não vou falar, surpresa. Mas assim, as meninas, elas arrasaram também, né? Principalmente aqui na passarela, desenvoltura. E aí, a gente teve a Orla de Coraci, que eu achei muito legal a ideia de fazer roupa com rede. Senti falta ali de usar a varanda da rede como roupa, por causa das franjas, aquilo tudo daria um movimento muito legal no figurino. O barro no cabelo é super importante, vir descalça também. E a arara... Aqui, né, na roupa, de pegar camarão também, muito legal. A arara, que a priori eu não entendi muito bem o significado da arara, porque eu fiquei pensando, nossa, mas em Coraci, na Orla de Coraci não tem arara. Depois eu entendi que é o miriti, que também é vendido na Orla de Coraci. Então, tem várias coisas que remetem realmente à Orla e que me encantaram bastante. Mas assim, o traçado Marajoara, pra mim, foi o ápice, maravilhoso. Muito detalhes, mas estava bom. No terceiro tema, a gente teve Eloy Iglesias e Leona Vigativa. Vocês acham que eles estiveram no palco? Duas personalidades assim fortíssimas, né, para se trabalhar dentro de um desfile, conhecidíssimas como a Noite de Paris. Conhecidíssima no nosso meio, né, também, né, porque a Leona é conhecida no mundo, a Leona é um meme vivo, né? Isso. Ela é a internet. Sim, e aí aquela roupa é um meme, né, mundial e aí eu senti, assim, tipo, no Eloy, assim, senti que faltaram alguns detalhes, assim, eu senti falta do microfone que a gente comentou aqui, senti falta do chifre do veado de ouro, sabe? Mas assim, os 3 jeitos do Eloy foram usados assim perfeitamente. A forma que ele interage com o público, então foi uma sacada muito legal, né? A forma que ele dá gargalhada, a forma que ele dança. Nossa, a dancinha do Eloy foi perfeita. Tava ótima, foi perfeita. Agora a Leona, eu senti falta realmente de algumas coisas que a Leona faz, principalmente a gargalhada, que é algo muito marcante na Leona, né? Que ela solta aquela gargalhada que encanta todo mundo, entendeu? Mas assim, como um todo, realmente foram apresentações maravilhosas, mas a gente dando esse feedback tanto realmente que você vai olhava, melhorar. né, pra ela, você já sabia que era o meme da Leona ali, Ali, né? elas nem entraram. E você já via já sabia que era o meme da Leona vivo. A gente está em reta final da coroação, né? Então cada detalhezinho conta, né? Então é importante a gente também saber analisar tudo que elas estão fazendo, etapa por etapa, e saber identificar o que pode ser melhor, né? O que elas podem melhorar. E também dar um puxãozinho de orelha, né? Exato. Afinal de contas... Mesmo rainhas, a gente ainda pode melhorar um pouquinho, né? Lógico, sempre. com certeza. Então vamos conversar com elas agora. Vamos lá. Muito obrigado, drags, demônias. Foi lindo, a gente viu coisas lindas aqui. Muito obrigado a todas. E a gente tem 2 jurados convidados maravilhosos aqui que a gente vai aproveitar, claro, que tem um pouco a falar, a conversar com vocês. Vamos lá. Meninas, parabéns primeiro, vocês arrasaram, foi tudo muito bom, muito incrível. Vamos falando por partes aqui, né? O primeiro desfile, que foi o desfile das lendas, parabéns, adorei a escolha das lendas, principalmente a lenda das Caruanas, muito legal trazer uma ref que é só nossa, né? Diferente de usar uma ref que é muito nacional, que é muito, mas trazer essa coisa mais amazônica, que é diferente da Mula Sem Cabeça, mas tão boa quanto. Olhando para o figurino, senti falta ali de alguns detalhes em acabamentos da Mula Sem Cabeça. Eu achei que faltou, assim, tipo, prestar atenção, tipo, fiz o casquinho da mão, bora colocar o casquinho no pé também, ia ficar muito bonito. Na maquiagem corporal da Caruana, senti falta ali de uma finalização, mas... besteirinha, assim, coisas assim que é só aquele olho clínico, né, que a gente presta atenção e sente falta. Mas fechando nessa parte de indumentária, figurino, assim, tudo muito bom. Parabéns, gente.
Primeiramente, parabéns a todas vocês que chegaram aqui, né, nesse momento tão importante. Vocês são todas vitoriosas, aquelas, né, que todas ganharam, todas são vitoriosas. Mas é isso, gente, a gente ouve isso sempre, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Caruanas, né? Nossa, perfeita. Foi o que eu comentei aqui. Eu acredito que o impacto seria maior se essas escamas tu tivesse colocado na tua perna também. O impacto seria, assim, perfeito, porque eu vi que tu fez uma pintura, mas se tivesse a pintura e as escamas, meu amor, tu ia acabar com tudo. Mula Sem Cabeça, eu gostei muito da tua desenvoltura aqui em cima do palco, né? A expressão corporal que me encantou realmente. Eu até comentei, né, que aquela jogada de corpo. O que me incomodou um pouquinho no teu look foi o acabamento, principalmente aqui na parte de dentro, que tá rasgando, né? Tem uns buraquinhos. Então, isso foi só o que me incomodou. Mas, como um todo, as duas foram maravilhosas. Parabéns. E aí a gente vai para a próxima categoria, né? Que são os pontos turísticos daqui, né? É muito boa a escolha das duas casas. Trazer a praia do Massarico e trazer a orla de Coraci. Fugir, né, da questão do ver-o-peso. E aí... vocês trazendo esses dois pontos são bem legais. Adorei a ideia de brincar com a escolha da rainha do verão do Massarico. Muito boa ideia. A brincadeira de andar de ladinho e trazer as patinhas, muito legal. Uma coisa que eu comentei com os meninos, assim, que eu achei que o aparelho dental é uma ref muito americana, não é uma ref muito nacional, nem regional. Então, tipo, pra mim, whatever. A orla de Coraci, muito boa, trazer a rede como tecido para fazer a roupa. Senti falta de usar a varanda da rede, né? Porque aquele tramado, as franjas, aquilo ia dar um movimento muito legal se tivesse sido usado, né, no figurino. Gostei de toda a pintura corporal, né? Trazer a iconografia marajoara, né, nessa pintura corporal. Senti falta de detalhamento na iconografia marajoara, porque quando você olha uma pintura gráfica, você pode achar que ela é egípcia, grega, romana, né? E a nossa pintura marajoara, a nossa iconografia marajoara, ela tem detalhes que deixam ela única, né? Então são esses detalhes que eu senti falta dentro da iconografia. Mas trazer o cabelo sujo de barro, vir descalça, essa coisa da pele nesse tom também. Muito bom, parabéns. Eu vou começar falando da orla de Coraci. Eu até discordo um pouquinho aqui da pessoa que está aqui do meu lado em relação ao traçado, porque a partir do momento que tu entrou trazendo, né, a cerâmica marajoara, eu consegui identificar logo o traçado marajoara. Eu acho que se tivesse muito mais traçado no corpo, ficaria um pouquinho poluído, porque tem algumas outras informações, né? Então, assim, como um todo, eu gostei muito, muito mesmo. O detalhe, como ele falou, do barro no cabelo também faz toda a diferença. Então, são pequenos detalhes que agradam muito as juradas, né? E aí aqui a nossa Miss maravilhosa, né? Que trouxe essa referência da Miss Massarico, o concurso de verão tão conhecido, né? Eu gostei muito da tua desenvoltura em cima do palco. Eu comentei, você veio, conversou com os jurados, conversou assim, através do corpo, do olhar, dos movimentos, o tchauzinho de Miss também, né? Mas assim, parabéns, eu amei, assim, perfeitamente também. E aí a gente vai para o último, né? O último, que é o personalidade. Escolheram, assim, duas personalidades que eu falei aqui, gente, foram as melhores escolhas, né? Falar de Leona e falar de Eloy, pra gente, né? Nós fazem parte, né? E, assim, Leona é um meme vivo, né? Primeiro youtuber, primeiro meme, primeiro viral do Pará, né? É muito legal. A gente olha pra roupa, a gente já sabe que você tá falando de Leona, né? Senti falta de alguns detalhes, tipo, ficou muito presa a segurar as malas, sabe? Podia ter feito uma performance melhor. Senti falta da gargalhada, né? A gente sentiu falta da gargalhada. Podia ter puxado o facão da Leona, ter dado uma brincada, sabe? Mas o look tá perfeito, tá muito Leona. A gente olha, a gente já sabe que é Leona, né? E aí a gente vai pro Eloy também, que tava muito bom, uma performance muito boa. Essa roupa, ela é do Eloy ou essa roupa foi feita para homenagear o Eloy?
é do Eloy. É uma coisa que me deixa assim, porque a gente tá, né, a pessoa que já usa uma roupa que já é da personalidade, ela já pula, né, uma etapa ali dentro do que é de customizar, fazer uma roupa, trazer um figurino que remeta a essa personalidade, né? Assim, a Leona, realmente, eu senti, quando tu entrou, eu senti que tu tava meio apreensiva, tava meio nervosa, pode ter sido impressão minha, mas como ele falou, eu senti falta de algo mais, sabe? Eu pensei que tu ia tirar alguma coisa de dentro da mala, assim, falar, aleijada hipócrita dentro da mala, uma foto. Pra mim, foi só isso que faltou. Quando tu tava ali na coxinha, eu falei, é a Leona. Eu pensei que era a Leona mesmo, né, mana? Porque tá idêntica a roupa, tudo, a própria, né, mana? Mas assim, maravilhosa, parabéns. Em relação ao Eloy, quando Pandora entrou, eu vi realmente a Eloy. A dancinha, então, parece que tu teve aulas com o Eloy, né? Pra fazer essa dancinha, porque, mana, perfeita. Perfeita, e eu já tô acompanhando a Eloy há muitos anos, e a dancinha, a forma de falar, a forma de interagir, eu percebi muito isso. Em cima do palco, tu realmente estava Eloy, né? Assim, a roupa, né, foi o que me preocupou também, de não confeccionar a roupa, mas assim, eu, Isabela, pra mim não perde pontos, né? Porque tu tá usando a roupa do rei Eloy Iglesias, então conseguiu segurar, mesmo com a roupa do Eloy, tu conseguiu segurar tudo isso e foi maravilhosamente bem, parabéns. Mamas, House of Vera Queen, House of Maguariudre, até aqui, essa foi a forma que a gente teve de ajudar vocês a fazer um grande espetáculo na nossa coroação. E para brilhantar, né, esse episódio de hoje, nós vamos ter uma grande performance aqui de vocês. Então, Mama Shaira, Mama Pandora, já vão escolhendo quem vão ser essas pessoas, mas vocês ficam livres agora para falar sobre as produções de vocês, rapidamente, diretamente. Gente, foi babado, foi confusão, gritaria. No Caruana a gente quis trazer esse brilho, essa indumentária das águas cálidas do Marajó, falar um pouco da Zeneida, um pouco da nossa terra, de uma lenda que não é óbvia, né? A gente quis fugir do óbvio e trouxe um Caruana nessa indumentária que eu particularmente amo, porque a gente se superou, né, nas expectativas do que a gente pretendia fazer. A própria egrégora Negrini que criou essa indumentária, tanto desenhou quanto fez a cabeça, fez toda essa indumentária. E eu tô muito feliz. Falar de Leona também, a gente quis recriar esse look icônico dela, né? Lembrar da era dela de quando era criança e tudo mais. E lembrar dessa Leona Ereia, mana, que a gente amava tanto e que a gente continua amando mesmo depois de crescida e que traz tanta alegria pra gente, pras nossas casas. E nada mais justo do que falar de Coraci, que tá tão pertinho da gente. A gente é House of Maguariudre e a gente também não queria trazer um ponto turístico óbvio, né? Então a gente resolveu homenagear a Coraci, que traz o Miriti, exatamente, Bela, que traz o Miriti. A gente quis representar o artesanato, a pesca, a rede. A rede, não só rede como rede de dormir, mas a rede dos barquinhos e a rede de relação que leva essas pessoas para Cotijuba, representando tudo o que é Coraci e esse amor que a gente tem pela arte. Muito obrigada! Olá, jurados, apresentadoras. Prazer estar de volta nessa primeira parte da final. A gente está tão feliz de poder chegar aqui com essa house de pessoas maravilhosas, com essa Mama que é uma grande amiga, uma grande irmã. Te amo também muito. Tomara que tu fique em segundo lugar. E para falar dos looks de hoje, a gente começa com a mula sem cabeça. A gente pegou primeiro o fogo. Então a gente quis lembrar muito o trabalho de escola. Trabalho de escola, o recorte, a gente quis a papietação, tudo. Então a gente quis fazer muito esse estilo. E aí, para dar um requinte a mais, a gente trouxe as pedras, a gente trouxe o cabelo. E essa foi a nossa ideia para este tema. Depois chegamos aqui com Miss. Para quem não sabe, eu também sou Miss. Então a gente decidiu trazer aqui uma Miss. Lembrando, quando a gente pensa em Salinas, a gente pensa logo nos grandes concursos de julho, de garotas verão, né? E aí a gente veio na Praia do Maçarico. Para chegar lá, a gente passa por onde? Pelo Mangue. E chegando aqui, nós temos o Vlad. E aí nós chegamos até mim, que venho
representando, venho fazendo essa homenagem a esse grande homem, a essa grande pessoa LGBTQIA+, da nossa cidade, Eloy, que eu acho que quando a gente não era nascido, Eloy já estava aqui fazendo isso para que hoje nós estivéssemos aqui neste palco. Então, é uma roupa emprestada dele. E eu queria muito que fosse uma roupa emprestada dele, porque eu queria sentir essa energia de estar com uma peça do Eloy. E lembrar que quando eu estava lá em Cametá, logo quando eu cheguei aqui, eu olhava o Eloy de baixo, ele em cima do trio elétrico. E hoje eu posso chegar, Eloy, me empresta a tua roupa. E ele falou não, e eu peguei escondido. E aí... E os trejeitos, não, eu não tive aula com o Eloy, mas eu gosto muito de observar pessoas. Eu gosto muito de observar pessoas, observar trejeitos. E foi aí que eu me inspirei. Nos trejeitos que eu via ele pela rua, que eu via ele falando com as pessoas, ou na TV. E foi daí que surgiu toda essa indumentária. Pandora, mama da House of Vera Queen. Quem vai defender o legado de vocês hoje? Eu escolho Gigi, mas ela saiu, então eu vou escolher Johan. Mama Shaira, House of Maguarildre. Quem vai defender o legado da família de vocês? Eu escolho a bicha preta talentosa, Egrégora Negrini. E esse é o momento do Faz Teu Nome. Você é a montação, você é a performance. Destrua.
Eu tenho um lugar onde eu vou encontrar com você. Me sentir em casa, deixa as bads em casa, a família vou escolher.